Embora as vendas do Nintendo Switch 2 estejam de vento em polpa, a Nintendo entrou numa maré de coisas negativas, seja lá fora, com os investidores reclamando de Game Key Card, ou até mesmo ela pedindo desculpa para os seus consumidores, ou aqui no Brasil com o Procon no pé dela e falando que falta representatividade oficial da Nintendo no Brasil. Bora falar sobre todos esses pontos nesse vídeo aqui agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo do YouTube brasileiro. Vamos transicionar para a matéria direto, 1, 2, 3 e... Estamos aqui no site Digplay News, galera, para acompanhar essas 3 matérias que vocês estão vendo na tela. Eu quero começar a falar da preocupação dos investidores, dos acionistas com a Nintendo referente ao Game Key Card. E eles chamaram essa solução de meia boca. Galera, foi uma parada meio pesada, né? Foi meio pesada. O que aconteceu? Durante a reunião anual de acionistas da Nintendo, que aconteceu dia 27 de junho, a gente ainda não tem toda a transcrição dessa reunião. O que tá saindo são vazamentos no Twitter e etc, tá? Alguns investidores perguntaram sobre o Game Key Card, tá? O Game Key Card, ele é aquele cartuchinho que o jogo não vem dentro, só vem a licença, você precisa baixar o jogo e aí com a licença você tem acesso a jogá-lo, tá? Um dos investidores comentou que ouviu relatos de empresas terceiras falando que estão vendendo mal na plataforma por causa do Game Key Card e disse que a solução é meia boca e pouco atrativa, né? Apesar disso, muitos estúdios ainda estarem adotando, o formato. E aí ele perguntou, né? O acionista perguntou se esse modelo físico de Game Key Card teria alguma relação com o desempenho fraco das vendas de jogos de terceiros. Aí o Shuntaro Furukawa entrou no circuito, né? Para responder, que ele tem que responder, né? Ele é o presidente da Nintendo lá no Japão e no mundo, né? Ele é o CEO, né, da Nintendo. E primeiro ele explicou como é que funciona os Game Key Cards. Se vocês não sabem, galera, aqui mesmo no Digplay News tem essa matéria aqui que eu explico os 3 tipos de cartuchos utilizados no Nintendo Switch 2. O cartucho tradicional, o Game Key Card e o cartucho híbrido, tá? Então, no próprio Digplay News você consegue ver isso. Aqui vai estar linkado aqui nessa matéria também, tá? E depois de ele explicar como funciona, ele afirmou que a empresa está empenhada em apoiar os estúdios parceiros para melhorar suas vendas e mencionou que o surgimento dos cartões está ligado a aumento no tamanho dos arquivos dos jogos do Switch 2, né? No entanto, ele evitou responder diretamente se o uso desse formato impacta negativamente as vendas de títulos de terceiras no Nintendo Switch 2. Porém, ele falou o seguinte, que essa metodologia Game Key Card foi discutida com as empresas terceiras, então elas estavam cientes de desenvolver para esse tipo de cartucho, né, nesse novo formato físico, né, e é uma opção a mais que os estúdios têm, eles não são obrigados a utilizar esse formato, fica a critério do estúdio, ou seja, pode ser que esteja acontecendo realmente uma vendagem mais baixa dos jogos de terceira físicos por causa desse formato, mas é algo que as empresas já sabiam, essa opção é uma coisa que as empresas já sabiam e foi conversado com elas, tá? Logicamente que eu não acho que a Nintendo nem as empresas esperariam vendas mais baixas por causa do formato, mas foi algo que as próprias empresas preferiram em vez de pagar mais caro por um cartucho que tenha todo o conteúdo do jogo dentro dele, tá? Então assim, ninguém foi pego de surpresa, a Nintendo conversou com essas empresas e elas resolveram adotar esse formato, né? Mais informações quanto a isso no futuro eu trago para vocês, tá? A próxima notícia, galera, é a Nintendo pede desculpas sobre disponibilidade do Switch 2. É basicamente a Nintendo pedindo desculpa aqui pelo sucesso do console Switch 2, porque as desculpas é referente à falta de estoque. No Japão, especificamente, são as falas do Furukawa, mas está acontecendo no mundo todo, né? A gente vê também falta de estoque nos Estados Unidos, seja loja física ou virtual. E aqui no Brasil, as unidades que a Nintendo estimou de pré-venda Leva 1, Leva 2 e do lançamento do console não foram suficientes, que ele encontra-se esgotado em todas as vendas de parceiros, né? Mercado Livre, Amazon e Kabum.
oficiais, né? Você até consegue achar na Amazon por 6 mil e pouco, no Mercado Livre por 6 mil e pouco, mas não é a Amazon vendendo, o Mercado Livre vendendo, é Marketplace e tá cobrando lá nas alturas porque o console tá esgotado oficialmente, né? Se você quer ficar ligado quando que vai ter o Switch 2, bundle com Mario Kart, jogos, promoções, descontos, acesse o Dig Ofertas. O link tá na descrição do canal do WhatsApp do Telegram. Hoje mesmo eu coloquei promoções, tá? Dig Ofertas, você vai ver promoções de mídias físicas do Nintendo Switch 1 que rodam no Switch 2, destaque para Pokémon Violet, que tem atualização gratuita por R$248. Mario Party Jamboree, sai mais barato você comprar essa versão aqui, porque ela tem a versão do Switch 2, mas ela tá mais barata aqui. E ainda vem com 3 meses de Switch Online. Então tem aqui, ó, o Zelda Echoes of Wisdom também com atualização por 275. E tem outras promoções que estão só nos grupos de promoção do WhatsApp, do Telegram. Ou no Twitter, você me segue também lá. Se não me segue, me siga, @canal Digplay. Que, por exemplo, Cyberpunk por R$350 eu comprei. Eu comprei a versão física de Cyberpunk, já tem a digital, comprei para coleção, tá? Aqui também no Dig Ofertas, você encontra todos os links oficiais do Nintendo Switch 2. Então, se você quiser ficar ligado também, tem um site aí, bota esse site aqui nos seus favoritos, do Dig Ofertas. Todos os links oficiais estão aqui. Quando tiver estoque oficial, vai aparecer quando você clicar nesse link. E os acessórios é a mesma coisa, tá? Tá esgotado pro controle, a câmera ainda tem, da pré-venda de Donkey Kong Bonanza, né? Você entra aqui, ó, ela tá esgotada. Quem me acompanha aí conseguiu comprar a tempo, tá? E saiu também a pré-venda de Mario Party Jamboree específico do Switch 2 por R$464. Já vem o jogo com o pacote de atualização mais o conteúdo adicional. Ele tá com promoção de 7% no Pix. Se você quiser comprar, o link vai estar no site ou tá na descrição. Mas eu acho que é mais em conta você vir aqui no Dig Ofertas, por exemplo, hoje, comprar o Mario Party Jamboree do Switch 1, tá? Que sai por R$279, ainda vem com 3 meses de Switch Online. Só o pacote de melhoria, ele custa 120. E eu vi aqui, ó, e comprar essa mídia vai dar 380, R$400. Com R$400 você tem o Mario Party Jamboree Switch 1 mídia física, 3 meses de Switch Online, mais o pacote de melhoria que você compra na eShop, tá? E contra 464 da versão do Switch 2. Então você economiza R$64,90. Então assim, eu botei essa dica no meio do vídeo justamente de propósito, pra vocês entenderem que existem algumas formas de você comprar mais barato. E o Dig Play News te ajuda, o Dig Ofertas te ajuda nisso, tá? E ainda tem mais. Tá rolando promoção que tá lá no grupo de ofertas, no canal de ofertas de Shop Cards. Então, por exemplo, a pacote de maioria é 120. Você pode comprar um Shop Card de R$100 por 10, R$15 de desconto, né? Tá rolando 15% de desconto nos Shop Cards, todos eles, de 100, 150, 250, 300, 400, 500. Então você ainda pode comprar e Shop Card com desconto para poder comprar mais barato ainda o pacote de melhoria. Então é um combo aí que sai mais barato você comprar a mídia física inteira. Agora, se você quer a mídia física inteira para coleção, para você ter em casa, aí ela custa R$464 no Pix, que se for parcelar ela em até 9 vezes sem juros é R$500, tá? Dica para vocês, tá, galera? Dica para vocês. Voltando aqui pro Dig Play News e a Nintendo pedindo desculpa pela disponibilidade do Switch 2, palavras do Furukawa. Atualmente, a demanda pelo Switch 2 está superando a oferta em diversos países e não estamos conseguindo atender a todos. Sabemos que até alguns dos nossos acionistas ainda não conseguiram adquirir o console. Desde abril, temos realizado vendas por sorteios da My Nintendo Store. O número de inscritos superou muito nossas expectativas. Já realizamos 4 sorteios, mas muita gente ainda não foi contemplada. Anunciamos que um 5º sorteio acontecerá em julho. Vários varejistas também estão adotando esse sistema de loteria para vender o console. Aos poucos, mais lojas estão disponibilizando o produto diretamente nas prateleiras. Essa questão de sorteio e loteria é só no Japão, tá? Estamos nos empenhando ao máximo para fortalecer o sistema de produção e entregar o maior número de possíveis de unidades. Pedimos desculpas pelos transtornos causados por essa demanda inicial, que foi muito além do previsto. A Nintendo, ela cansou de falar para os investidores que eles estavam preparados para o estoque do Switch 2, só que eles não esperavam que ia vender tanto, né? Então não ficaram tão preparados assim, tá? E por isso, as desculpas. Vamos falar de Brasil. Procon, galera. Seguinte, eu já tinha falado isso pra vocês. Eu já tinha trago uma matéria aqui pra vocês no passado, tá? Se você não tá ligado,
vai no vídeo que eu falei isso, ou então aqui na matéria do Digplay News. Mas resumindo, houve uma atualização de acordo de usuário da conta Nintendo. Duas partes do acordo vai contra o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, tá? Principalmente aquele que a Nintendo fala que você não pode processá-la. Tem uma norma lá disso, tá? E aí o Procon de São Paulo notificou a Nintendo, pediu para ela dar um retorno sobre isso. Só que no desenrolar da situação, parece que o problema é mais grave do que se imaginava, né? O Procon falou que a Nintendo não tem representação formal no Brasil, tornando assim mais difícil a intermediação de conflitos do órgão com a empresa. Palavras do Procon é São Paulo, tá? Vamos lá. A existência de uma representação no Brasil deve ser um dos critérios de decisão de compra, especialmente em serviços digitais ou plataformas estrangeiras, afirma Álvaro Camilo, diretor de atendimento e orientação do Procon SP. Sem essa base, os Procons não conseguem atuar plenamente, pois as leis variam entre os países. Completa. Mesmo em compras de menor valor, o risco é real. O consumidor pode ficar sem produto, sem resposta, sem assistência. A recomendação do Procon São Paulo é redobrar a atenção, especialmente em sites de moda, eletrônicos e acessórios. Verificar se há CNPJ, endereço físico no Brasil e canais de atendimento é essencial antes de comprar, sendo que essas informações são fundamentais para que o Procon SP possa agir em caso de problema. Tá? Então assim, eles falaram no modo geral, genérico. Por que eu tô falando isso? A Nintendo, de fato, não tem uma representação oficial no Brasil. Ela não tem um CNPJ Nintendo Brasil, isso não existe. O que a Nintendo tem hoje no Brasil é o quê? É relações públicas, ela contrata uma empresa para fazer relações públicas, ela contrata uma empresa para ser o suporte autorizado oficial dela aqui no Brasil, que é a Deal4Me, né? Se você for lá no site da Nintendo, você vai ver isso. Ela tem o site em português, ela tem os produtos dela em português, ela tem os produtos sendo vendidos oficialmente por ela aqui em português, ela tem o registro da Anatel, então assim, ela tem todo o trâmite para poder vender oficialmente aqui no Brasil, e ela não vai te deixar descoberto quanto a garantia, quanto nada disso, porque como eu falei, tem o suporte dela que te responde em português, tem a assistência técnica dela, que já existe uma representatividade aqui, né? E ela tem distribuidoras que traz o produto em português brasileiro, nos padrões brasileiros. Tomada do Switch 2 está padrão Brasil, né? Todos os produtos da Nintendo estão homologados pela Anatel. Então, assim, parte do que foi dito aqui pelo Procon SP não se enquadra da Nintendo. Agora, quanto a Nintendo ter uma representatividade legal aqui no país, ou um CNPJ brasileiro, de fato isso ela não tem. Isso realmente pode ser um problema quando trata-se de questão jurídica legal no Brasil. E vale ressaltar, vale lembrar que o nosso judiciário, né, o nosso judiciário maior, né, que é o STF, ele impediu as funcionalidades do Twitter, Rede X, um tempo quando eles estavam sem representatividade legal aqui no Brasil. Então, assim, se a Nintendo começar a ter problemas legais com a questão do Código de Defesa do Consumidor brasileiro e também quanto ao acordo de usuário que infringe esse Código de Consumidor, então se ela começar a ter conflitos entre leis americanas e brasileiras, isso prejudicar o consumidor brasileiro, o judiciário pode sim ir em cima da Nintendo, e ela não tendo representação oficial, o judiciário pode exigir que ela tenha, caso ela não coloque, ela pode ser proibida de vender seus produtos no Brasil. Isso é uma coisa que pode acontecer. Eu não acho que vá acontecer, ok? Porque a Nintendo, ela tá toda preparada para funcionar no Brasil, faltam algumas pontas ali que estão soltas. Acho que é mais fácil ela querer ter uma representação oficial, um CNPJ, um escritório de advocacia respondendo por ela fixo aqui no Brasil, e não para tratar apenas desse caso que foi que aconteceu. A Nintendo não tinha o escritório jurídico aqui no Brasil, e aí o Procon teve que falar direto com a sede em Washington, né, Estados Unidos, e isso demorou todo o processo. Aí a Nintendo contratou um escritório de advocacia só para responder sobre isso, e não para poder responder sobre a Nintendo no Brasil. E isso pode ser um problema, tá? Acredito que a Nintendo vai querer resolver esse problema do que ser impedida de negociar aqui, de vender os seus produtos, já que ela tá de vento em popa vendendo no Brasil e dando suporte pro Brasil do jeito que a gente vê hoje em dia, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Era isso, galera, que eu tinha pra trazer nesse vídeo aqui, mega pacotão de informação pra atualizar vocês das últimas notícias. Infelizmente eu não consegui gravar vídeo nos últimos dias, porque realmente estava muito ocupado, atolado de coisa pra fazer, né? Pra galera que não me conhece, não conhece meu trabalho há muito tempo, eu tenho um canal de YouTube, eu tenho um site de Digplay News, como vocês podem ver, eu tenho parceiros oficiais como a Insider,
né? Eu tô com essa camisa da Insider porque eu fui pra academia hoje, ainda não tomei banho, estou gravando. Ainda bem que o vídeo não passa cheiro pra vocês. Mas também o cheiro não tá tão ruim não, tá? Porque a camiseta da Insider tem também controle de odor, deixa você no string, né? Bonitão aqui. Né? Esse vídeo nem é patrocinado pela Insider, esse vídeo especificamente, mas a Insider é patrocinadora aqui do canal, né? A gente tem essa parceria aí. E caso você queira comprar com desconto, tem o cupom DIGPLAY, tá? Você pode aplicar lá e você vai conseguir. Mas eu vim direto da academia e eu tenho outro emprego. Tô falando isso tudo porque eu tenho canal, tenho YouTube, tenho parceiros, tenho uma empresa pra tocar e tenho um outro emprego que eu trabalho, né, no horário tradicional de 9 às 6. E eu fiquei muito atolado nesse outro emprego. E aí eu não consegui gravar vídeo nos últimos 3 dias, mas tô aqui de volta pra vocês, tá bom? Tô ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais, canal DIGPLAY no Twitter, Instagram e Threads. Valeu, um abraço, um beijo, um queijo, fui. Tamo junto.